Me chamo Afonso Augusto e vou falar agora sobre o projeto de acompanhamento da qualidade da água do Rio Poti, no município de Crateús. O projeto tem como autor Afonso Augusto, coautores Johnny Marques, Jordana Maria, Luísa Gardenia e como orientadora Janaína Lopes. A água constitui-se um elemento indispensável à sobrevivência de todos os organismos vivos. A água pode apresentar qualidades variáveis dependendo do local e das condições de sua origem. O suprimento de água doce de boa qualidade é essencial para o desenvolvimento econômico e para a qualidade de vida da população humana. O Rio Poti é um rio federal que banha os estados do Ceará e Piauí, com extensão total de 538 km da nascente à foz. Todo o seu curso de água sobre o território cearense, o rio apresenta-se de forma efêmera, sendo o seu fluxo interrompido nos primeiros meses de seca e as águas acomodadas em lagos. Ele está localizado na parte oeste de Crateús, com a nascente na Serra dos Cariris Novos, no município de Quiterianópolis, situado ao sul de Crateús. Drena de sul para norte até Crateús, onde passa a fluir no sentido leste-oeste para desaguar no rio Paraíba, em Teresina. Como podemos ver nas imagens, a localização da bacia hidrográfica do rio Poti nos dois estados. Nos últimos anos, entretanto, em virtude do crescimento populacional aliado ao desenvolvimento urbano, tem ocorrido a diversificação dos usos da água, gerando um aumento do despejo de efluentes e resíduos sólidos e a destruição das matas ciliares, produzindo condições ambientais inadequadas. Como resultado das atividades antrópicas, pode haver o surgimento de doenças de veiculação hídrica, que são aquelas causadas pela presença de micro-organismos patogênicos, como bactérias, vírus, parasitas, entre outros, bem como a degradação dos mananciais. Nota-se também não haver uma preocupação com relação à preservação e à conservação ambiental do rio, visto ser observado, no trecho estudado, uma ocupação das margens, gerando conflitos sociais e principalmente ambientais. Nosso projeto tem como objetivo investigar e analisar a qualidade da água do rio Poti na região do município de Crateús, visando uma análise mais aprofundada acerca dos impactos ambientais causados nesse determinado corpo hídrico. Com base nesse quadro, como se encontra a qualidade da água do rio em fase da expansão urbana nas suas margens? A qualidade da água do rio Poti, à luz da resolução CONAMA número 357/2005, que estabelece padrões de lançamento de efluentes, tem se deteriorado nos últimos anos? Para responder tais questionamentos, este trabalho visou avaliar a qualidade ambiental do rio Poti, através das análises de parâmetros físicos e químicos da água. Nossa metodologia. Foram realizadas coletas em dois períodos, chuvosos e de estiagem, em pontos urbanos e rurais de Crateús. Após a realização dessas coletas, foram realizadas análises físico-químicas quanto aos seguintes parâmetros: DBO, a demanda bioquímica de oxigênio, que é a quantidade de oxigênio consumido por micro-organismos presentes em determinada amostra de um efluente. Dureza, representa a concentração total de sais, especialmente o magnésio e o cálcio dissolvido na água. Alcalinidade, é a medida total das substâncias presentes na água e capazes de neutralizarem ácidos. Em outras palavras, é a quantidade de substâncias presentes na água e que atuam como tampão. pH é representado numa escala que varia de 0 a 14. Ele mede a acidez e a basicidade de uma solução. Temperatura é uma característica física das águas, sendo uma medida de intensidade de calor ou energia térmica em trânsito, pois indica o grau de agitação das moléculas. Cloretos é o método angitométrico utilizado para determinar as concentrações de íon cloretos Cl- presentes em águas naturais residuais. Foram selecionados 8 pontos ao longo do rio Poti, 6 pontos na zona urbana e 2 pontos na zona rural, como podemos ver na figura 6 e na tabela 1. As coletas foram realizadas em dois períodos, chuvosos e de estiagem. Durante o período de menor precipitação na região, o fluxo básico do rio
As águas superficiais foram coletadas contra a corrente, armazenadas em frascos de polietileno de 500 ml e conservadas em caixas de refrigeradas até a chegada do laboratório de química da UFC, onde se procedeu à realização das análises. Podemos perceber aqui, na figura 6, um aluno na realização da coleta na zona urbana do município de Crateús. E na figura 7, a aluna executando as análises laboratoriais no campo da UFC Crateús. Nossos resultados. O rio Poti é enquadrado na classe 2 da classificação dos corpos de água da resolução CONAMA número 357/2005. A definição da classe de enquadramento das águas é a condição preponderante para se estabelecer ao longo da discussão os limites permitidos de cada parâmetro ambiental analisado. Os resultados dos parâmetros ambientais do rio Poti no trecho estudado serão apresentados em gráficos. Cloretos totais. Os resultados referentes aos pontos urbanos e rurais de Crateús foi possível constatar que se teve um aumento significativo na concentração de cloretos totais no período de estiagem em relação ao período chuvoso. Observe-se que o ponto 2 não se tem resultados no período de estiagem, pois o mesmo estava seco. Destaca-se os pontos 4 e 7, tendo em vista que os mesmos ultrapassaram o teor permissível pela resolução CONAMA número 357/2005, que estabelece o limite de 250 mg por litro para rios de classe 2. Esses valores elevados no período de estiagem pode ser explicado pela presença de dejetos humanos e de animais, pois possuem um teor elevado de cloretos devido ao cloreto de sódio ser um ingrediente comum nas dietas, que este passa inalterado pelo sistema digestivo. Porém, no período de estiagem, no qual foi constatados maiores valores, o volume do rio abaixa e foi possível observar a presença de animais nas margens dos rios. Desta forma, houve a presença desses interferentes, o qual fizesse essas concentrações aumentassem. Dureza total. Como já dito anteriormente, a dureza de uma água se refere à quantidade de bicarbonatos, carbonatos ou cloretos de cálcio e magnésio que nela está presente. Uma água é considerada dura quando há excesso de sais dissolvidos. A resolução CONAMA número 357/2005 não estabelece nenhum limite, porém, a portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde, ela determina um limite de 500 mg por litro de carbonato de cálcio. Desta maneira, todos os pontos no período chuvoso e seco apresentaram valores dentro da faixa permitida pela portaria. No entanto, foi possível observar que no período chuvoso se tem valores maiores do que em relação ao período de estiagem, na maioria dos pontos. Como nossa região possui um clima árido, com pequenas precipitações, o problema consiste na sinalização já na superfície do solo através da evaporação da água que sobe por capilaridade. No caso, quando qualquer chuva, os sais mais sólidos mantidos na superfície vão ser carreados para as partes mais profundas, apontando que o problema consiste muito mais na salinização excessiva da água superficial do que na existência de chuva. É importante ressaltar que quando a dureza da água é elevada, rapidamente percebe-se a formação de depósitos incômodos e preocupantes nas superfícies sólidas, ocasionando crostas, barreiras e entupimentos. Alcalinidade total. A resolução CONAMA número 357/2005 não estabelece nenhum limite de concentração para a alcalinidade total, mas ela é essencial para o controle de qualidade da água, pois se o manancial tem abundância de material tampão, ou seja, alta alcalinidade, ele é mais estável e resistente às variações de pH. Se, por outro lado, volumes crescentes de ácidos, chuva ácida, por exemplo, são adicionados ao lago, a sua capacidade de tampão é consumida. Se os solos e rochas do entorno acrescentam material tampão adicional, a alcalinidade pode eventualmente ser restaurada. Mesmo uma perda temporária da capacidade de tampão pode permitir que sejam atingidos níveis de pH perigosos para a vida aquática. O parâmetro de alcalinidade total
está diretamente associada à dureza total. De modo geral, com relação aos resultados, foi possível perceber que no período de estiagem, o ponto 1 apresenta a alcalinidade total menor que a dureza total no período de estiagem, ou seja, apresentou quantidade menor de bicarbonato e uma quantidade maior de carbonatos solúveis. Já os pontos 3, 4, 5, 6, 7 e 8, a alcalinidade total foi maior que a dureza total. Isso significa dizer que, além da dureza com carbonatos de cálcio e magnésio, também houve um excesso de alcalinidade com a presença de bicarbonatos, carbonato de sódio e potássio. Observou-se que os valores elevados no período de estiagem são reflexos de um período de intensa insolação. Como o rio sofre com eutrofização, o saldo da fotossíntese em relação à respiração é grande e a retirada de gás carbônico provoca essa elevação, sem contar no desgaste de efluentes. E no período chuvoso, todos os pontos apresentaram a alcalinidade total menor que a dureza total. A demanda bioquímica de oxigênio, DBO. A DBO é a quantidade de oxigênio necessária à oxidação da matéria orgânica por ação das bactérias aeróbicas. Nesse caso, ela representa a quantidade de oxigênio que seria necessária fornecer às bactérias aeróbicas para consumir a matéria orgânica presente em um líquido, seja água ou esgoto, neste caso, a água. A resolução CONAMA 357/2005 estabelece um limite de concentração de 5 mg por litro de oxigênio para DBO de rios classificados como classe 2. Podemos observar que os pontos 2, 4, 5, 6, 7 e 8 ocorreram uma redução significativa na quantidade de oxigênio dissolvidos em relação ao período chuvoso. Esse aumento de DBO pode estar relacionado ao aumento de algas e plantas aquáticas que liberam oxigênio para as águas. Esse aumento de plantas está relacionado à presença de esgotos despejados no rio. A presença de um alto teor de matéria orgânica pode induzir ao completo esgotamento de oxigênio na água, provocando o desaparecimento de peixe e outras formas de vida aquática. Observou-se também que nos períodos de estiagem aconteceu uma redução do volume de água. Assim, aumentou a quantidade de algas, acelerando o processo de eutrofização, o que justifica os valores da DBO acima de 5 mg por litro de oxigênio dissolvidos. Concluímos então que os valores encontrados de colheres totais no período chuvoso para todos os pontos apresentaram dentro dos valores permitidos pela resolução CONAMA de número 357/2005. No entanto, no período de estiagem, os pontos 4 e 7 mostraram-se com valores superiores ao permitido. Com relação à dureza total, todos os pontos no período chuvoso e de estiagem apresentaram valores dentro da faixa permitida pela Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde de até 500 mg por litro de carbonato de cálcio. A alcalinidade total, os pontos 3, 4, 5, 6, 7 e 8, contém, além de dureza com carbonatos de cálcio e magnésio, um excesso de bicarbonatos e carbonatos de sódio e potássio. No período de estiagem, todos os pontos no período chuvoso e o ponto 1 no período de estiagem contém dureza com bicarbonatos solúveis e em concentrações menor. Quanto ao DBO, a demanda bioquímica de oxigênio, tanto na estação de estiagem e chuvosa, todos os pontos apresentaram valores acima do permitido pela CONAMA número 357/2005. As interferências antropogênicas, como a agricultura, pecuária, descarte inadequado de resíduos, despejo de efluentes, destruição das matas ciliares e a expansão urbana não planejada, têm causado impactos pontuais no rio Poti. As águas do rio têm plenas condições de se autopendurar, desde que o processo de degradação seja controlado. Torna-se necessário o planejamento e a aplicação de ações para minimizar os impactos ambientais apontados e recuperar a qualidade da água do rio Poti. Para tanto, é fundamental a criação de um banco de dados tendo em vista a identificação dos ativos e passivos ambientais, não apenas a nível macro, mas também
a nível pontual. Só assim será possível aplicar medidas realmente efetivas para a recuperação da qualidade ambiental da bacia. Para finalizarmos, queria deixar essa frase: natureza não é passeio de domingo, mas o lugar onde todos habitamos e devemos respeitar. Autor desconhecido. Aqui estão algumas de nossas referências bibliográficas. Queria aqui deixar o agradecimento à Prefeitura de Crateús por todo o apoio em todas as coletas realizadas. Meu muito obrigado. Aqui está nosso Instagram do projeto. Sintam-se todos convidados a nos seguir mais de perto. Meu muito obrigado pela atenção.